Tudo bem contigo, Daniele? Bem-vinda. Bom dia, meninos. Bom Tudo dia. bem? Bom dia, Rodrigo, Fernando, Fabinho, Ana Júlia. O Diogo, não sei se está por aí também. Eu sempre chamo ele de Diego, daí eu tenho que me retratar Diogo. aqui. Desculpa, Diogo tá Diego, na é nuvem. Diogo. Mas que coisa séria. Bom dia, minha gente. O que temos para hoje? Tem um livro aí em cima. Temos um livro. Esse livro aqui é fantástico. Vou abordar um pouquinho dele. Martin Seligman. Martin Seligman é o papa da psicologia positiva. Foi a partir dessa teoria aí que eu me Psicologia apaixonei. positiva. É isso aí. E sabes que eu trouxe hoje um pouquinho... Eu gostaria de parabenizar, atrasado, mas ainda com muito prazer, muito carinho aos psicólogos, até porque no dia do psicólogo, que foi ontem, eu não quero requentar notícia, mas assim, trazer algo que realmente eu quero reverenciar. Nesse dia eu costumo receber parabéns, né? E eu sempre digo, pessoal, olha só, eu sou jornalista de formação. É curiosa. Sou muito curiosa, leio muito, né? Gosto de aprender. E tenho uma certificação internacional em psicologia positiva. Vou mandar um beijo para minha mãe, Ana Lúcia, que é psicóloga também. Maravilhosa, Ana Parabéns pelo teu Lúcia. dia, mamãe. Linda. Eu quero parabenizar a Cíntia, quero parabenizar a Majune, Cole, Bianca. Tem tanta gente maravilhosa que cuida da saúde mental das pessoas. Mas eu trago esse tema justamente porque o meu tema é muito complementar da psicologia positiva, da psicologia. Na verdade, o professor Martin Seligman, que é um psicólogo norte-americano, que inclusive ainda é vivo, trabalha na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele, em 97, ali em 98, ele entendeu que a gente tinha um foco muito direcionado à doença nessa área da psicologia, né? E, claro, a gente entende que tudo que é negativo, ele é muito forte. Então, por muito tempo, assim como na medicina, a gente estudou a cura. A gente buscava a cura e não a prevenção. E fazendo a mesma analogia com a psicologia positiva é a área que é antes da doença. E foi pesquisado o que as pessoas felizes, como é que elas vivem, para que a gente consiga, de forma preventiva, buscar esse caminho da felicidade e do bem-estar, né? E é justamente isso, o professor Martin Seligman, ele até hoje trabalha com isso. Imagina, é uma teoria muito jovem, existe há menos de 30 anos, gente, foi em 97, 98, ou seja, também falível, né? É possível aí que várias coisas a gente venha a descobrir, mas tudo que é positivo, não há não há recomendações, contraindicação, obrigada pelo termo, não há contraindicações, né? A não ser que a gente segue a vida real, o que não é essa a intenção. Mas o que a gente fala aqui, normalmente no meu comentário, eu busco trazer para as pessoas a ideia da esperança de viver. E trazendo, sim, algumas teorias que venham a contribuir de uma forma muito elementar, assim, de que a gente pode fazer para a nossa vida ser boa. E muitas vezes, quando eu leio, eu me deparo assim com conhecimentos milenares, conhecimentos dos meus bisavós. Por exemplo, quando a gente fala numa vida boa, quando a gente fala de uma pessoa feliz, o número 1 em todas as teorias é a gratidão. E eu já falei aqui várias vezes de gratidão. E eu não vou cansar em falar, apesar de eu ser uma pessoa que não gostar de repetir muito, porque eu gosto de curiosidades, né? E aí, quando eu vou ler um novo artigo, alguma coisa diferente, olha, gratidão. Pensei, mas, meu Deus do céu, todo mundo fala sobre a mesma coisa. Gratitude. Gratitude. É a gente ter uma atitude de gratidão. Então, quando a gente fala na psicologia positiva, essa teoria é tão jovem, o Martin Seligman começou falando em felicidade autêntica, é o primeiro livro dele. E na felicidade autêntica, ele identificou 3 elementos para uma vida boa, que é uma vida com sentido, né? Eu tenho que ter um propósito, uma vida com engajamento, fazer coisas que eu gosto de fazer, e emoções positivas, ou seja, uma prevalência de mais alegria, de mais gentileza, de mais coisas boas. Mas com o tempo, ele foi bebendo de outras fontes, na própria psicologia humanista, do Maslow, enfim, que traz ali sobre a questão do comportamento humano, necessidades, motivação, e ele viu que tem mais 2 outros elementos. Ele começou a criticar a própria teoria dele. E ele trouxe também a realização, ou seja, a gente ter aquele momento de flow, tipo, eu faço a coisa, eu sou uma pessoa ágil, eu gosto de correr, como naquele filme Carruagem de Fogo, tem um cara que diz que ele ama, os antigos vão lembrar desse filme, né? Ou seja, o pessoal ali das décadas de, quem nasceu em 70, 80, Fabinho né? fez um positivo. Fabinho, né? Maravilhoso esse filme, tem um grande corredor conhece? ali. Não, Ana conhece. Mas a Ana vai aprender com a sabedoria, né, da gente aqui que está um pouquinho mais tempo nessa vida. Então, assim, ali tem um grande corredor e a vida dele é correr.
E ele é um cara que tem esse ímpeto, né, Rodrigo Martini? Que tem essa vontade, tem que correr, ou seja, tem que realizar assim como um vendedor ama vender. Estava aqui antes o pessoal da Lial. Tu vê o prazer do cara vendendo, né? Então, assim, a gente usar os nossos talentos a serviço de algo que tem a ver com a realização, né? Então, assim, o Martin Seligman ele vai trazendo esses elementos aqui que hoje o professor, que é a linha que eu sigo mais, que é o professor Tal Ben-Shahar, que é o doutor Felicidade, que se diz lá em Harvard, ele fala de uma vida com significado, uma vida com atividade física, com físico bom, porque não adianta a gente ter uma mente legal, porque está conectado com o nosso físico, né? Uma vida intelectual, curiosa, aprendendo, porque uma pessoa que aprende é uma pessoa agradável. Ela não é uma pessoa cheia de verdades. E uma pessoa com relacionamentos positivos, né? Ou seja, nós somos seres sociais, a gente precisa de gente. Assim como as pessoas elas podem nos destruir nas relações, elas podem nos construir, elas nos reerguem, né? A grande diferença na nossa vida, no estudo mais longo que se tem hoje, de 80 a 90 anos, esse estudo diz que as pessoas mais felizes são as pessoas que têm relacionamentos positivos. E, por fim, né? Aquilo que às vezes a gente traduz a felicidade, o bem-estar, que são as emoções positivas. A gente às vezes relaciona com alegria, né? Então, assim, uma parte do bem-estar, desse construto, ou seja, assim como o tempo é um construto, o que eu quero dizer com isso? Hoje não existe um tempo, existe a temperatura, existe vento, existe umidade, é isso que compõe o tempo. Assim como na teoria do bem-estar. Na teoria do bem-estar são as relações positivas, emoções positivas, não é só alegria, não é só o bom humor. O sorriso. Isso são demonstrações de um estado, né, de bom humor, de um estado de uma emoção que vem, mas que vai, que é passageira. Mas, enfim, eu trago toda essa teoria do professor Martin Seligman aqui da psicologia positiva, porque o que a gente quer é pessoas florescendo. E o florescimento é medido com esses 5 elementos. Sim, da gente ter uma vida com significado. Eu ter uma vida física boa, ou seja, dormir bem, comer bem, me movimentar. Relacionamentos positivos, né? E lembrando que relacionamentos positivos a gente escolhe também, a gente não pode ser vítima das relações. Sei que às vezes é mais difícil, mas a gente pode escolher e deve escolher. E aqui eu quero só abrir um parênteses, porque normalmente dizem, relações tóxicas, né? Nem todas as relações são tóxicas. O mesmo remédio que mata, ele cura. Para alguma pessoa, aquela pessoa tóxica, para outro, não. Então, da gente cuidar para não ficar taxando as pessoas de que é tóxico. As pessoas, e, normalmente, os mais tóxicos gostam de falar dos tóxicos, né? Então, da gente relaxar. As relações são complexas. Os seres humanos são sociais. Grande parte do nosso dia a gente está resolvendo problemas sociais. Não são problemas de estrutura, de coisas físicas, porque isso a gente resolve com muita facilidade. O nosso cérebro duplicou de tamanho nos últimos milhões de anos, justamente para que ele resolva problemas complexos. E os problemas complexos quais são? De relacionamento. São sociais. Nessa questão da enchente, quais são os maiores problemas que a gente está tendo? Não é somente a casa, mas é como condicionar as pessoas, o sentimento, as emoções, as perdas. Isso é complexo. E para problemas complexos, as soluções não são simples. Né? Mas assim, a maior tecnologia, quando a gente fala aqui na psicologia positiva, e aí a gente fala de elementos como a gente cuidar desses 5 elementos do bem-estar, né? A gente se dá conta que a gente tem que ser grato, gentil e tantas outras coisas tão óbvias, mas tudo isso começa pelo escutar, pelo ouvir. Tudo. Quando a gente fala de felicidade, de bem-estar, a gente precisa começar se escutando. Por isso que eu gosto muito de vir aqui, principalmente ouvinte em casa, né? Ou onde estiver agora. A gente para um tempinho para pensar na tua vida. Não, a gente, ao natural, está no automático, Fernando. Isso. A gente vai reproduzindo, fazendo, vai pegando de um pequeno problema. Sempre os mesmos roteiros. Os mesmos roteiros e problemas tão pequenininhos, insignificantes, ficando muito grandes. E a gente lutando, gastando um esforço enorme na vida por questões que talvez nunca vão ser solucionadas. Porque não é um problema seu porque você não tem a solução. Não tem por que tu te empenhar e te esforçar e gastar energia vital
em questões que, primeiro, talvez não sejam solucionáveis, porque não são tuas. Segunda, são tão pequenas que não vale esse esforço de luta, de emoção negativa, de colocar raiva. A gente coloca raiva em coisas que precisam ser resolvidas. Não em questões tão pequenas. E aí eu trago, assim, hoje no começo aqui da conversa, antes de entrar no ar, eu estava falando para os meninos que eu vim muito sensibilizada hoje, porque, enfim, teve a morte daquele jogador que tinha 2 filhos, né? Enfim, eu tive muitas situações próximas, não muito próximas, não da minha vida pessoal, familiar, mas assim, uma amiga ontem trouxe uma questão de uma criança de 2 aninhos e pouco que faleceu, e assim, te dá uma grande mexida. Hoje eu acordei novamente com essa mensagem, mas lembrando que tudo na vida é aprendizado, né? E a perda, quando os estudiosos estudam o nosso cérebro, eles entendem que conquistar é prazeroso, dá uma energia muito importante, mas a perda, ela é muito brutal na nossa vida, né? A perda abre grandes buracos. E por óbvio, porque assim, conquistar é difícil, então a gente tem que cuidar o que a gente já conquistou. O esforço da conquista, ele é grande. Então, para a manutenção, a gente precisa ir curtindo essa manutenção das relações. Então, pensa que a gente perde de um dia para o outro, de um segundo para o outro, uma pessoa que a gente tanto ama. Sim. E a gente esqueceu de dizer para ela o quão ela é importante. Não estou dizendo que todos os dias a gente tem que viver, tá tudo bem. Por exemplo, hoje as meninas saíram de casa dizendo, meninas, a garrafinha de água, eu preciso fazer as correções como mãe, eu preciso lembrar e educar faz parte. Mas eu posso educar também com amor. E no final dar um beijo, dizer um bom dia, dizer eu te amo. E lembrar de todos os sentimentos que a gente tem nessas relações. Para não perder tempo, não perder a oportunidade de dizer as coisas que a gente precisa dizer para as pessoas. Muito bom. E viver bem, e apreciar esse momento. Então, assim, quando a gente é acometido por essas mortes, por essas perdas assim, repentinas, é importante a gente pensar. E não somente lamentar e dizer, coitada dessa família. Pena tem galinha. Pena tem ali, mas a gente usar esse momento de tristeza para o real efeito da tristeza, dessa emoção. Ela não pode passar só ilesa na nossa vida. A tristeza precisa nos trazer reflexões de que vida eu estou levando, e se essa perda acontecesse comigo, como seria a minha vida? E o que eu posso fazer junto com essa família que perdeu uma criança, ou outras pessoas, enfim, todos nós temos histórias de perda. E o nosso cérebro, ele realmente registra a perda de uma forma tão forte para que a gente tenha novas atitudes. E que a nossa atitude não seja essa simplória, dizer, coitadinho, que pena, né? Mas que a gente realmente use essa energia da tristeza, da reflexão, para a gente construir essa nossa vida de florescimento, que é o que o professor Martin Seligman traz, uma vida para a gente florescer. Usar o que a gente tem de melhor. Deixa eu aproveitar e nós deixar embalado já o próximo tema. Deixar embalado. Opa! Embalo sábado à noite. Eu preciso te perguntar, e não é para hoje, porque a gente não tem tempo, mas para a próxima. Eu estou vendo as pessoas usar tanto a palavra gratidão. Gratidão para tudo é gratidão. Gratidão para cima, gratidão para baixo, gratidão para todas as horas. Será que as pessoas estão sabendo exatamente o que é a palavra gratidão? Nós estamos num processo de modismo talvez? E de marginalização da palavra gratidão. Isso daqui a 2 semanas tu pode trazer? Uma delícia, adorei. Então, muito obrigada pelo presente. Ok, legal. Daniele Hard é a nossa comentarista de todas as quartas-feiras.